Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Viviane Kelakian Facuri e hoje a gente vai falar como cristãos podem afastar os outros de Deus. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 18,7 diz: ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Esse versículo ele deve chamar muita atenção de todo cristão, porque, em primeiro lugar, a vontade de Deus é que todo mundo ande em pureza. E outra coisa que também é muito importante, que também é um mandamento de Deus, é que a gente chame mais e mais pessoas para estarem no reino dele. Olha o que diz Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus pede isso não só para que o reino dele possa se expandir, possa crescer cada vez mais, mas também porque ele sabe que é muito importante para todo ser humano estar cuidando de outros seres humanos. Infelizmente, hoje no Ocidente, as famílias são bem pequenas, né? Isso você pode ter certeza que não é a vontade de Deus. Deus gosta da vida, Ele gosta de muitos filhos e por isso, o que acaba acontecendo? Acontece que se você só tem 2 filhos, você tem hoje um e daqui 2 anos outro, obviamente esse primeiro, ele não vai conseguir cuidar do segundo. Quando se tinham 10 filhos, ou as pessoas que têm 10 filhos, o primeiro, ele já ia estar cuidando lá pelo 3º ou 4º, e um ia cuidando do outro. E isso é imprescindível para as nossas vidas. E dessa mesma maneira, se você já conhece Jesus há um tempo, você deve ser um exemplo. E é por isso que eu estou falando daquele primeiro versículo que eu li, que acontece, ai de quem desvia as pessoas. Só que quando você é uma pessoa que está desviando, muito provavelmente ele está falando aqui de uma pessoa que está dentro da igreja. E ele falando, ai do mundo. Muitas vezes você pode estar dentro da igreja, você conhece a Jesus, mas você está agindo exatamente como quem está no mundo. E você deveria estar dando o exemplo. Acontece que pregar o evangelho não é só você falar. Tem muita gente que conhece a Bíblia de trás para frente, mas a maneira de agir fala exatamente o contrário. E quando você está lá dentro da igreja, quando você é um cristão, quando você conhece o evangelho e está agindo contrário, você está dando um mau exemplo, não só para quem está dentro da igreja, que muitas vezes vai olhar e falar assim, até que não tem problema, né, esse tipo de pecado. E para quem está fora do mundo é ainda pior. É interessante pensar nisso porque quando você está agindo com as pessoas do mundo, imediatamente você perde o teu status de cristão e você passa para ser uma pessoa do mundo, né? Porque o cristão, ele é um seguidor de Jesus, ele imita Jesus, ele faz igual a Jesus. É bom você lembrar que ser cristão não é um título, mas é um estilo de vida. Você pode se dizer cristão e não ser. É só você ter uma vida contrária ao que Jesus ensinou, ao que ele fez. Errar todo mundo erra, infelizmente a gente vai errar até o fim, mas a gente tem que sempre lembrar o que diz Mateus 5,13. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Nossa, eu acho esse versículo tão importante, porque ele está falando é o seguinte, vocês são as pessoas que deviam estar fazendo a diferença no mundo, que o mundo devia estar olhando e falando, caramba, até que está valendo a pena viver nesse mundo, né, nesse mundo tão cruel, porque veja o tipo de pessoa que existe, olha esses cristãos. Então você devia estar sendo isso. Mas se você não tem gosto, se você é um suposto sal, mas você não tem gosto, o que vai acontecer? Vão jogar e pisar em você. Sabe o que significa isso? Significa que as pessoas vão olhar para você e vão te chamar de um baita de um hipócrita e vão ter desprezo. Era melhor que nem tivesse dito que era cristão, para que as pessoas então não desprezassem por você ser um hipócrita. Outra coisa também que eu acho muito interessante que ele diz é que essas coisas têm que acontecer. E eu acredito que ele está dizendo isso, sabe por quê? Porque a gente tem que saber que confiança total a gente só pode ter em Deus. É lógico que a gente pode confiar nas pessoas, mas a gente tem que saber que as pessoas são falhas e que elas vão errar.
Então é muito importante que você pare e reflita e veja como você está vivendo e veja se as suas atitudes elas estão aproximando as pessoas de Deus ou se elas estão distanciando as pessoas de Deus. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. E procurem ajudar as pessoas à sua volta. Pode ser um parente, um amigo ou nenhuma das duas coisas, uma pessoa que você está vendo que precisa de ajuda, ajude. Fiquem com Deus.